Boa noite. Opa, o pessoal tá animado hoje, hein? Que gostoso, olha só. Que bom que a gente vem com essa disposição, né? A gente tem um sinal bom na vida. Estamos melhorando de alguma forma. Que gostoso, parabéns a todos. Vamos lá fazer o estudo do nosso livrinho Sinal Verde, né? Antes da nossa palestra. Mas eu queria antes fazer uma leitura bem curtinha aqui, que eu vi aqui no Evangelho, que é no capítulo 28, que fala sobre coletânea de preces espíritas. E tem lá no prefácio, número 18, diz assim: para pedir a corregenda de um defeito. Eu vou ler, não vou falar nada, depois eu vou entrar no capítulo que a gente vai falar dos estudos hoje. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito, e não o nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para com todas as coisas, tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Depois a gente volta a esse tema, se alguém não quiser, a gente repete. Mas o tema desta noite do nosso estudo é na via pública. É o 10, capítulo 10 aqui, na via pública. Lembrando que este sinal verde, ele nos dá aí, né, através de Emmanuel, nos chama a atenção das nossas atitudes, que às vezes passam desapercebidas, seja em casa, seja no escritório, seja na rua, na via pública. E é o que ele vai falar hoje para nós, recordando, tá? Então ele diz assim: a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. É de se pensar, né? Na rua, né? A gente aprende tanta coisa na rua, boas, ruins, que forma a gente se posta, né? na rua. Tomar cuidado, né? Também, né? Hoje a gente tem que olhar muito dos lados também, né? Ficar esperto, mas faz parte. Lá quando o André Luiz colocou, ele não colocou dos possíveis problemas que nós estamos tendo hoje, mas não deixa de ser uma escola, né? Assim, já que vocês estão falando, né? Sair do carro, não ficar lá dentro do carro muito tempo, né? Estacionou, feche e segue o seu destino. Pra gente, porque a gente tá, né? Estamos vivenciando hoje um momento desse, então a gente tem que tomar cuidado. Mas a bem da verdade, na via pública, ele quer dizer aqui, é a nossa educação, são os nossos hábitos com o trem, né? E aí a gente aprende e evolui também, né? Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade cordialidade e carinho sem excesso. Me atrapalhei aqui. Vocês estão lendo, se eu ler errado, vocês me corrigem, tá? Às vezes a gente depara com certas pessoas que ela atravessa a rua para não te cumprimentar, né? Nossa, ele vai me lá, vamos ver, né? Eu acho que ainda não passei por isso, mas não sei se eu vou estar livre ou não de alguém assim, né? Lá vem o Aidar lá na frente, lá, ele vai me encher, vai me falar um monte de coisa, né? Então a gente tem que usar a nossa cordialidade com quem quer que seja. Um cumprimento, um olhar, um sorriso, o que seja. É lógico que eu não vou ficar dando sorriso para todo mundo na rua, porque não achar que eu sou doido. Mas aqueles que a gente conhece, pelo menos, né? A gente tem que
né, ser cordial. Um cumprimento, um vizinho, que se não chega, né, naquela situação que você não sabe nem quem é o seu vizinho às vezes. Então, às vezes, um bom dia, um boa noite, tudo bem? Como é que está lá a sua casa? Está tudo em ordem? Enfim, fica a critério de cada um de nós avaliarmos isso, né? Caminhe em seu passo natural dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver sem atropelar os outros. Isso me fez lembrar as escadas rolantes de metrô, de shopping. Você já reparou que existe uma regra agora, né? Quando você sobe, você tem que ficar do lado direito, para que o lado esquerdo fique livre. E aí de você, se não der passagem, eles atropelam. Empurram, né? Já pensou? A gente... É um toque já. Então, o que nós temos que ver com a pressa alheia, né? E o que eu tenho que fazer para também não incomodar o alheio também? São duas mãos, né? Porque eu também devo ter feito isso, eu já fiz também. Peguei, estava com pressa, subi pelo lado esquerdo, sabe aquele vão bonito? Então a gente faz, mas sem atropelar, enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque a minha pressa não tem nada a ver com um caminhar normal. Então, é que ele fala, caminhe em seu passo natural dentro daquilo que está na rua. Se está todo mundo correndo, corre, porque alguma coisa está acontecendo. Não fique parado, não. Não fique dando mole lá. Se você vê um monte de gente correr, saia correndo também. Pode ser um touro que foi solto lá e já viu, né? Então a gente tem que andar de acordo com o que está acontecendo na rua. Porque se você vê alguém correndo, chama a atenção da gente. Não chama? Por que aquele cara está correndo? A gente, nossa, será que é ladrão? Será que ele está fugindo de alguém? Nossa, a nossa mente hoje, nós estamos, né? E a gente não está se dando conta daquilo que nós estamos fazendo. Então, vamos tentar, na medida do possível, caminhar de acordo com o que está andando na rua. Vocês lembram da rua direita? Quem lembra? Eu não sei se hoje ela está desse jeito. Você já foi na rua direita? Nunca. Os jovens, mais jovens, não sei. Mas se você parar ali, você está... Na minha época, você passava por cima. Né? Agora, nem faz tempo que eu não vou para lá. Mas continua o movimento? Bastante. Sério? Que não dava tempo para você olhar do lado, porque tinha várias lojas e tal. Mais tranquilo, Mas ainda tem bastante. tem bastante. Então lá a gente tem que andar rápido. Porque é um movimento que não tem o que escapar de lá. Né? Agora, se está todo mundo calmo, tal, não vai calmo também. Não está, lá é corrida, né? É interessante essa rua direita, ela sempre foi assim, né? E continua sendo, olha que interessante. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Né? Quando a gente senta, tem gente que senta bem espaçoso, né? Pega todo espaço. Acontece isso ainda hoje, né? Então nós temos que tomar cuidado ao sentarmos, né? Tentar ficar o máximo possível dentro do seu quadradinho lá. Porque você pode, né, encostar a perna em alguém, a pessoa pode entender até com uma forma meio ruim naquele momento. Ou vai demonstrar, acho que você é folgado mesmo, né? Então, a gente precisa tomar conta disso. A gente sempre tem que se preocupar em não incomodar aquele que estamos ali, principalmente num coletivo. Né? A gente vai lendo isso aqui, a gente lembra, né, quando o coletivo estava, né, um ônibus muito cheio, é uma loucura, deve ser, né, a gente deixa de pegar hoje um coletivo, mas quando a gente recorda algumas coisas, eu quando tinha assim, né, tá vendo? Eu vou declarar a minha idade, né? Quando nós entrávamos assim, nós jovens, né, entrávamos numa condução, eu não conseguia ficar sentado se eu ouvisse qualquer que fosse uma mulher. Podia ser, era gente, por favor, sente-se. Podia ser idosa, moça, não importava. Gestante, então, e não precisava nem ter aquele aviso, né? Este assento é reservado aos idosos, que é isso? Né?
E hoje, mesmo escrito ali, você vê pessoas que sentam e dormem, fingem que estão dormindo. Exatamente. Se você parar, você pode estar assim com um monte de coisa. Mas você sabe o que você pode fazer? Começa a jogar as coisas para simplesmente, cima, né? Ele fecha Os olhos. Olha onde a gente chega. Olha só, né? Então, Os homens estão deixando de ser cavalheiros. E é Mas tão bonito o homem cavalheiro. o que será que está acontecendo conosco? Boa A mulher noite. tem muito mais a Eu fico contente quando vejo os palestrantes chegarem, sabe? Porque senão sobra para mim, pô. Ah, obrigado. Ai, para. Mas, né, a gente está falando do cavalheirismo, né, da gente quando nos colocarmos numa condição, ser gentil. Às vezes a gente é pendurado lá na porta ali, mas se houvesse uma mulher, né, a gente fazia a entrada. Não era só eu, todos faziam a mesma coisa. Dava a primeira entrada para as mulheres. Hoje o viagem chuta pra Não, hoje, uma vez eu quase... Está empurrando a gente. Essa geração aqui não sabe. Também não dá pra fazer. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo na Praça da Sé. Eu quase caí no trilho, porque ali as pessoas vão empurrando, e você não tem o que fazer ali, né? De tanta gente que tem. Hoje eles colocaram ali, né, os vidros, né, para não ter esse problema. Mas eu quase passei por isso, numa época que, né, tava loucura, tava total dentro de uma estação de metrô. É a multidão, a gente vai, eu acho que é evolução. A gente tem que se ajustar a tudo e a todos, mas eu acho que a gentilidade, a educação, a gente não deveria estar perdendo isso. Não sei. O que fazer para recuperar tudo isso? Também não sei. Não sei. Acho que faltou exemplo da nossa parte para com os mais jovens. Não sei. É difícil da gente, né? São perguntas Difíceis difíceis de responder. Sim. Porque eu acho que nós demos bons exemplos assim, né? Tínhamos maus exemplos também, né? Eu lembro que muitas vezes eu pegava, na época que eu fumava, pegava uma bituca do meu cigarro e jogava no chão. Eu, às vezes, quando não tinha, olhava do lado, passava no semáforo, eu passava com o carro, até que um dia o meu filho, pequeno, pai, o semáforo está fechado. Eu falei, Você mesmo ficou com vergonha. fiquei com vergonha. E comecei, a partir daquele instante, a me policiar. Hoje eu não consigo jogar acho que um palito eu não consigo jogar no chão. Porque a gente, né? Então nós aprendemos muito também. Nós não fomos santos, fazia tudo certinho, não. Tínhamos os nossos erros. E a gente lembra muitas coisas que eram feitas no passado, que hoje nós felizmente melhoramos. Umas melhoramos, outras decaímos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, na nossa pressa, né, a gente pode andar acima da velocidade numa determinada rua, pode bater o carro, machucar alguém, atropelar alguém. Existem regras de trânsito, né, 40 por hora, que a gente, nas ruas, tem ruas muito estreitas, que não precisa ter placa de ruas, assim, residenciais, que você não precisa ser nenhum expert para dizer, poxa, eu tenho que andar no mínimo possível, porque pode atravessar uma criança, um animal, e isso, né, você não tem tempo de frear e não causar algum dano. Então, eu acho que faz parte da gente, né, essa educação, respeitar as leis de trânsito. Acho que é importante isso. Andar sempre na velocidade, porque, às vezes, o meu erro pode né, ser prejudicial ao outro, que não tem problema nenhum, uma velocidade acima do limite, você pode ali estar causando um acidente para aquele que não tem nada a ver com a sua pressa,
com seus hábitos e tudo mais. Isso já foi dito lá atrás, em 1900 e bolinha aqui, que não sei nem quando foi dito isso, mas na época do Chico, né? Na época do Chico. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Às vezes você está lá, você encontra uma pessoa, um amigo, né? Ainda vai dar quanto tempo? E você tem horário marcado, mas você está numa boa ali. Então a gente também tem que tomar cuidado para observar se a pessoa está ali simplesmente passeando numa boa ou se está a caminho de algum compromisso. E nós não podemos tirar esse tempo de ninguém também. Olha que interessante. Nós temos que observar isso. Da mesma forma que alguém possa me interromper ou me parar, ou agora não dá, não sei o quê, eu tenho que ter né, a percepção e a sensibilidade de não cometer essa gafe aí na rua pública. São coisas que a gente tem que pensar. Eu já penso, você está com pressa? Café? Poxa aí, ó. É uma boa, eu acho que isso é interessante. E com educação, né? Poxa, vamos lá, não tem problema. Agora, você me desculpa, tenho um horário marcado, não tenho condições de conversar um pouco mais, né? Vocês já viram aqueles repórteres lá na Paulista, às vezes a gente vê o pessoal, né? Com o microfone assim, o pessoal sai correndo, não quer saber. Que tem almoço, tem horário e tal, e não são todos que param para dar ali uma comunicação que estão fazendo ali, né? Mas, e nós? Como é que a gente se comporta diante disso? Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Quando você, às vezes, está com alguma pressa, a gente, pelo menos, tem que dar uma satisfação, a educação. Às vezes você, não, eu estou com pressa, tchau, tchau, não sei o que, vai embora. A pessoa fica, às vezes, olhando para você, né? E tudo bem, eu acho que a pressa, mas você perder, às vezes, alguns minutos, alguns segundos, tudo bem, como é que está? Olha, estou correndo porque tenho um compromisso. Mas, às vezes, a gente nem sequer faz isso. A gente aumenta o passo, tá, tudo bem, já estou indo, estou com pressa, tchau, mesmo. A gente não usa da nossa educação. E, às vezes, isso tenha nos causado alguns desses problemas atuais. Porque, às vezes, nós somos formadores de atitudes, de modos, em casa, nas ruas, né? Você, por exemplo, no trânsito, você está cruzando com outro veículo. A gente, às vezes, quando a pessoa está com o farol aceso ali alto, você vai e coloca o seu também alto. Não sei o quê. Até que um dia alguém fala, pô, abaixa o seu. Não faça o mesmo. E a pessoa, pode ser que ela tenha atitude também de desligar o farol alto. São atitudes que nós vamos aprender. Nós somos novos ainda, a gente vai aprender. Quem sabe, quando nós retornarmos para o planeta, já pensou como é que vai estar daqui uns 120 anos o nosso planeta aqui? O planeta vai continuar o mesmo. O planeta não muda, mas a consciência de quem está muda. Essa tem que mudar, né? Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Não precisa falar nada. Em meio às maiores exigências de serviço, né, é possível falar com serenidade. Às vezes a pessoa com quem a gente vai estar, ou, por exemplo, numa padaria, ou na Vivo, nesses lugares que são públicos, que tem atendimento, às vezes a pessoa está lá o dia inteiro, né, recebendo, né, reclamação e tal, e você já chega também bravo às vezes, né, e acaba despejando tudo em cima do atendente que está lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que usar a nossa serenidade. Já faz um mês que cortaram a conta da minha casa de luz lá, né, mas vá com calma, não precisa chegar, né,
Porque não é fácil você ficar um mês sem luz, mas buscamos, de uma certa forma, entender que aquela criatura que está lá na nossa frente depende de outras para ter aquela atitude. Agora, se a pessoa se recusa a te atender, aí é outra coisa, aí é diferente. Mas mesmo assim, eu acho que a educação, mesmo, tá vendo como a gente, mesmo numa aula, a gente começa a repensar. Se ela for mal educada com você, o que eu tenho que ser? Mal educado também? Tá vendo? Nós temos que ensinar, dar exemplo. Não é verdade? Eu sei que é difícil, mas... Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com um acatamento que reclamamos para nós. Não sei o quê, o baixinho, o grande, enfim. Oi? Fala alto que eu te ouvi aqui também, pô. Não? Não, então, o japonês, ou que seja, quem quer que a gente veja ali, às vezes quer chamar a atenção de alguém, e a gente, né? Então precisamos tomar cuidado com isso, né? Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras e tudo mais. O senhor pode me dar licença? O senhor poderia me ouvir, a senhora, ou o senhor, ou sei lá, que modo, como que se usa hoje? É senhor e senhora? Continua isso? Às vezes eu estou... Sim, acho que sim, né? O jovem me dá uma força aí também, né? Já pensou? Eu vou falar uma coisa aqui, mas ó, vocês ficam, não falei para ninguém. Na época, né? Sabe como a gente chamava as meninas? Chuchu. Vocês lembram disso? é antigo isso, hein? O chuchu não tem sabor, não tem nada. Mas você não sabia como chegar. Oi, chuchu. Você tá não, você não fez isso. Eu também não. Eu não sou dessa época. Hein? Então, às vezes, né? Hoje, oi, gatinha. Como é que os homens chegam às mulheres hoje? Ou não chegam? Não sei, mas eu não sou mais. Não sei. Como é que chega numa garota hoje? Fala você que é jovem. Como é que você chega hoje? Como é que é? Oi, gata. Oi, gata. Você chega assim, para que time você torce? Pode ser Isso nesse acontece. também, né? Para aqueles gays apaixonados por futebol, é a primeira pergunta. Eu vou falar assim, na época dos meus avós, eles falavam que tinha uma rua onde os homens ficavam encostados e as mulheres andavam, não sei, meu avô falava isso, que eram onde se faziam, né, fazia a paquera, era assim. Aí sim, né, dava um olhar um para o outro, aí se fazia. Não sou dessa idade, não sou dessa época, mas o meu avô, meus tios falavam que era assim antigamente. Olha que legal que Seu avô, né? Seu avô, né? Eram os meus tios. Meus tios. Não vem que você olhar por cima de mim lá. Isso aí já faz aí uns 90 anos atrás. Olha. Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. A gente sempre se depara, sempre tem alguma pessoa que, né, às vezes está com um palavreado, está com algum tipo de conversa que você, olha, me dá licença, você não está ligando comigo, a minha energia não é igual à sua, com licença. Em todos os momentos, educação. A gente sempre tem que dar. Eu lembro quando eu falo isso do Chico Xavier. O Chico não se incomodava com nada, né? Lembra quando o Camolese falava aqui? Que ele tinha uma boa intimidade lá com o Chico. Ele falava, nossa, o Chico podiam fazer o que fosse com ele, e ele sempre, né, mantinha-se bem, assim, calmo, sereno. Falando calminho, baixinho. Baixinho. E isso vem dele, através da sua psicografia, né, de Chico. A minha Inspirado. mãe chegou a conhecer o Chico. Eu conheci, eu fui Minha mãe até. falou com ele muitas vezes. Eu só não tive essa oportunidade porque ele já estava meio doente quando eu fui a Uberlândia, né? Mas Uberaba. Ela Mas foi eu, em Uberaba.
Mas eu sentei ali no lugar onde fazia as psicografias, não precisava, só a energia que tinha ali já era maravilhoso já, né? Era uma coisa maravilhosa. Mas a gente conhecia ele pelos debates, pela televisão, por quem ia. Então foi um espírito assim maravilhoso que nos abençoou na nossa década, no nosso século, né? Muito bom. Pessoa alguma, em sã consciência, tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Não derrube, né? Não derrame para ninguém os seus problemas, suas perturbações, né? Ninguém tem a ver com as suas questões íntimas, com os seus problemas. Não desabe, né? Não derrame tudo aquilo que você está na hora perecendo para alguém que você vai só complicar. Quando você encontra alguém que queira te ouvir, que você precisa falar com um amigo, alguma coisa assim. Mas na rua, às vezes, ninguém tem culpa do que está acontecendo, né? Eu vou correr, porque senão ela vai me dar bronca aqui. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciaremos o socorro possível. Às vezes a gente, por iniciativa, a gente vai e ajuda, né? Mas quando você percebe que já tem alguém ajudando, mentalmente a gente consegue acalmar aquele momento, através dos nossos pensamentos, né? E não queira, e se ninguém tomou a devida providência, chamar, né? O SAMU e quem quer que seja. Porque às vezes a gente pode atrapalhar e não ajudar no momento desse. É óbvio, quando você olha, não tem ninguém, tem uma ou duas pessoas. Está precisando de ajuda? Vamos lá ajudar. Mas quando você percebe que já tem gente ajudando, como que você vai ajudar? Orando por aquele que está lá. É a melhor forma que tem. E a gente trata e cura essa pessoa, ajuda a acalmar. Só com pensamento. É isso, gente. Puxa, quanta coisa, né, que a gente tem que aprender ainda. E a gente mesmo falando aqui aprende também, né? E como? Nossa. Apenas, o horário já está bem adiantado, lembrando, não posso deixar de falar de quê? Vou pular tudo. O Evangelho no Lar. Mas antes do Evangelho, eu lembrei que a gente vai colocar a rifa de uma fritadeira Air Fry. Se puderem nos ajudar, nós agradecemos. Está lá na secretaria, tá bom? Um Air Fry, tá? Vai ser, o valor são R$5. Colocamos um valor bem baixo para ficar acessível a todos, tá bom? E do Evangelho no Lar, né? A gente já fala muito. Tem alguém que está vendo pela primeira vez hoje? Já todos já estão acostumados com a nossa casa? Então tá bom. Então, toda a metodologia do Evangelho no Lar, a gente tem um roteiro, né? Não deixe de fazer, é importante. Quando mais a gente precisa, não vamos abandonar, fazemos o Evangelho. Nem que você esteja sozinho na sua casa, faça. Ilumine o teu lar, para que ele seja o seu recanto de aconchego. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade, fazendo um colóquio amoroso de agradecimento por mais esta oportunidade de aqui estarmos, neste momento, nesta casa, em oração, em solicitação, em busca de uma melhora íntima, em busca da minha cura pessoal, e que esse momento seja oportuno para todos nós, onde aqui esta equipe maravilhosa de espíritos de luz se colocam aos nossos lados para nos ouvir. E todas as nossas solicitudes, com certeza, serão enviadas, serão colocadas até o nosso Pai. Que possamos vibrar por aqueles que aqui não puderam estar presentes, por aqueles que ficaram em nossas casas, que não tiveram a oportunidade de vir, ou por um problema ou outro, que através da nossa corrente de luz, alcancemos essas criaturas. Vibrar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo nosso planeta, que tanto precisa de oração e de bons pensamentos.
vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, em todos os cantos. Que alguém esteja se ligando em nós, ou com Deus, ou com quem quer que seja, em solicitações de amparo, de paz, de fortalecimento, que chegue até essas criaturas a nossa vibração. E assim, Pai, com muito carinho e de joelhos a teus pés em pensamento, oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos receber com muito carinho a Cris. Acertei hoje, Cris? Acertou. Oba! Também depois de 1000 anos, né, gente? É que a gente vai perdendo um pouco a memória, sabe como é que é? Faz parte. E que a Cris possa, que a Cris possa nos transmitir a sua mensagem, né, que vem lá do nosso Evangelho, e que acrescente a todos nós muita luz, muita esperança, e um beijo para todos vocês no coração. E até a próxima oportunidade. Uma boa palestra para você. Sem sabe? Eu fico assim, nervoso. Todos nós. Primeira vez, né? Normal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, boa tarefa para nós. Obrigado. Boa noite a todos. Nossos amigos encarnados e aos desencarnados também, ao pessoal da internet, não é, que está em casa, uma boa noite também. Eu sempre agradeço aos amigos, né, mentores espirituais da casa, a oportunidade desta tarefa, sempre sobre os desígnios de Deus, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Através desse agradecimento, eu também sempre peço um pouquinho de boa intuição para mim, e para cada um de nós, aquela tranquilidade de sempre, né? Nós já estamos todos tranquilos, dá para sentir daqui, gente, o sorriso no rosto dos senhores, não é? Essa tranquilidade, então, que ela se estende até o final desse nosso bate-papo, não é? Então, vamos lá. Para esse nosso bate-papo de hoje, nós tomaremos a análise do texto constante do Pensamento e Vida, lá no capítulo 4, que é um livro de Emmanuel, né? Como sempre na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que foi mentor do Chico também, não é? Aqui eu peço licença para ler somente uma parte, porque esse texto é bastante longo e aí não daria para a gente fazer as considerações, né? Mas só esse pedaço que eu vou ler já dá para a gente fazer uma boa ponderação, né? Então vamos lá, abro aspas. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. E aí na sequência, não é? O próprio Emmanuel, ele já nos dá as explicações do que seriam essas 2 asas, não é? Aí ele fala assim: uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, ou seja, aquela famosa da caridade, né? Serviço aos semelhantes. A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, ou seja, fica lindona por dentro, né? Toda iluminada. Emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, né? Aí vem a instrução, né, que é o tema nosso de bate-papo de hoje, instrução, né? Então, e pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência
e a bondade, ou seja, aquelas duas asas, né, estarem sempre ali no mesmo nível, no mesmo patamar. Mas a gente já tem consciência, isso acontece hoje? Inteligência, sabedoria, não é? Moral, tudo isso está ali juntinho ao mesmo tempo? A gente sabe que não que nós somos amorais, não é isso que eu estou falando. Mas a nossa moralidade, ela ainda está muito abaixo da necessidade de estarmos ali equilibrados, o intelectual, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, não é? Com a nossa moralidade, com a nossa sabedoria. Aliás, isso vai durar não sei quanto tempo ainda assim. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos começar, né? Simplesmente a trabalhar isso em nós. E aí o tema, né, instrução, que nós até já fizemos o comentário, me lembrou, né, me levou assim a lembrança daquela frase de Jesus, que está constante do Evangelho, né, de João, lá no capítulo 8, no versículo 31 e 32, nos deixando Jesus, né, assim, nesse Evangelho, um recado, né, um recado que para aqueles que acreditassem, ou acreditavam, não é, nas palavras dele, que acreditavam no próprio Jesus, nos seus exemplos, né? Ele falava assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E começareis, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a própria espiritualidade amiga, né? Ela nos alerta sempre que nós precisamos entender, estudar os desígnios de Deus. Tanto é que aqui mesmo na casa espírita, dentro da própria casa espírita, sempre nós somos convidados, não é? E a casa sempre abre as inscrições, por exemplo, para os cursos ao entendimento, né, da doutrina espírita. Não fala sobre o espiritismo, da doutrina, não é? O conhecimento que na verdade é sobre nós mesmos. Não é somente sobre os desígnios de Deus. Porque nós vemos durante o tempo escondendo o entendimento, o conhecimento que nós já temos dos desígnios de Deus, trazidos a nós por Jesus. Mas nós precisamos colocar isso para fora, não é? Hoje aqui o Aidar fez algumas perguntas e as pessoas foram respondendo, né? O moço ali mesmo falou assim, como é? O Aidar falou assim, a gente tem duas coisas para falar, qual que é a primeira mesmo? O moço já falou. O Evangelho, não é? Ou seja, nós já sabemos, na verdade, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver. Só que nós não tomamos tino, como diria lá os mais antigos, né? Os tios do Aidar, por exemplo, né? Que, né, lá atrás a gente já sabia das coisas, mas a gente não colocou em prática, não é? Então, a Casa Espírita abre as inscrições para nos fazer esse convite do estudo, né, do conhecimento da doutrina e de nós mesmos. E aí vai também através do Evangelho, né, que o moço lembrou ali, o Aidar na hora, não é? E aí fazer o Evangelho no lar. E há uma outra forma de, por exemplo, fazer o Evangelho no lar, que não seja através de uma boa leitura. A gente começa por uma boa leitura, né? E aí sim, depois nós fazemos as nossas ponderações. E aí nós temos também assim, aquela infinidade de uma literatura, não é? Que nos foi colocada, por exemplo, por Allan Kardec. A gente pode mencionar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, quem mais? Gênese, a Gênese, que mais? Obras póstumas que veio depois, né? Foi póstumas, né? Mas, nossa, gente, se nós formos estudar só esses daí, vixe, tem pano para manga para nós estudarmos a nossa vida inteira. Isso que a gente não sabe quando que a gente vai ser chamado, né? Então, assim, eu também não quero que ninguém parta agora não, né? Que tenhamos tempo para estudar um cadinho, né? E desenvolver em cada um de nós mesmos aí aquilo que nós precisamos. Nós sabemos da dificuldade, a boa espiritualidade sabe as dificuldades que cada um de nós tem, mas nós precisamos dar início, não é, a isso. Assistindo um bate-papo, assistindo uma exposição, fazendo curso, fazendo evangelho no nosso lar, lendo os livros, não é, a codificação que Kardec fez para nós. E por aí vai, né?
Então nós temos aí à nossa disposição o próprio Pentateuco, que é riquíssimo de informações. E aí nós temos aí os romances, né? A literatura de Emmanuel, de André Luiz e de todos os outros amigos espirituais que nós já conhecemos. Aí ontem à noite eu estava lendo um livro de Emmanuel, né? Não era nem para esse bate-papo aqui, não. E aí me deparei com um texto que nos remete a uma outra frase de Jesus. Na verdade, não é uma frase, é uma pergunta, não é? Que buscais? É uma palavra de Jesus, né? São dois termos que Jesus colocou para nós há algum tempo, lá naquela época em que nós ainda estávamos engatinhando mais do que hoje, né? Porque com o tempo a gente já conseguiu se colocar de pé, né? A gente já começou a se apoiar nos móveis, não é? Nas outras pessoas, nas nossas bengalinhas aí da vida, não é? Na verdade, o que buscais, esse questionamento de Jesus, hoje mais do que nunca, não é? É direcionado a nós, espíritas que nós já estamos, que já nos encontramos, pois apesar de termos aí vindo para este planeta escola, né, como simples e ignorantes, nós já fomos abastecidos pela nossa doutrina espírita dos ensinos e através dos exemplos de Jesus, né, nosso mestre, que nos trouxe ali os desígnios de Deus e as suas leis divinas, né? Portanto, nós podemos, através da frase de Jesus, ampliarmos, né, para outros questionamentos, para que nós possamos assim tentarmos abrir as nossas mentes, os nossos corações para respostas diversas, de diversas formas, de diversos âmbitos, né, que permeiam aí o nosso dia a dia. E aí eu coloquei assim, só algumas, né? O que nós procuramos? Porque ele não fala que buscais? O que nós vamos buscar perante a Jesus? O que nós estamos buscando dentro da casa espírita? Né? O que nós estamos procurando dentro da nossa casa? Será que lá no nosso local de trabalho, será que lá nós estamos somente buscando ganhar o nosso ganha-pão? E o ganha-pão daqueles que convivem conosco? Será que é só isso, não é? E a gente pode lançar onde queremos chegar com todo essa vivência, essas experiências, né? O que nós queremos fazer dos nossos dias e das nossas vidas? Ou ainda, quais são, ou a quanto andam as nossas atitudes? É muita coisa para pensar? É muita coisa para ponderar? Escolhe uma só, né? Escolhe uma só para ponderar. Quando Emmanuel nos dá as explicações sobre as duas asas que nos levarão para o alto, né? Ou seja, nos farão chegar até Deus, ou ainda nos mostrará o caminho à nossa perfeição, nós nos direcionamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, onde está muitos os chamados, né? E poucos os escolhidos. E nós pegamos os itens 10 e 11 para a gente falar um pouquinho, né? Porque o muito se pedirá àquele que muito recebeu. Lá no item 10 está assim: o servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, versículos 47 e 48. Aí o item 11 está assim, eu não vou esmiuçar isso, que a gente vai falar isso no percurso, tá, gente? O item 11 está assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, não enxergam, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, ele menciona isso, alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então,
Somos cegos? Perguntaram para Jesus, né? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes. Passou a enxergar, né? Os próprios discípulos, os próprios apóstolos. Dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos 39 a 41. A gente precisa lembrar aqui, amigos, que os fariseus, alguns de nós naquela época, eram grandes estudiosos. Eles eram conhecedores demais das leis divinas. Eles eram conhecedores de todo o Evangelho, não é? Então, eles eram muito conhecedores de toda a situação que se espalhava pelo mundo na época, não é? Então, não tinha porquê eles fazerem algumas perguntas, porque eles estavam sabidos, já eles eram estudiosos. Eles não eram quaisquer pessoas. Eles eram os entendidos, sacerdotes, fariseus, os saduceus, né? Todos eles conheciam profundamente as leis. Só que muitos deles, na maioria, não aplicavam, né? Tanto é que Jesus falava, né, no sermão, hipócritas. Hipócritas por quê? Porque como que minha mãe falava, aliás, a tia do Aidar também acho que falava assim, como que é? Por fora, belaroba, por dentro, pão bolorento, né? Por fora, bela viola. Bela viola. Ah, mas tem um negócio assim também, não tem? Viola, por dentro, pão bolorento. Mas tem os dois. A sua avó, a sua minha tataravó, né? Então, mas é assim mesmo, gente. Ou seja, só a casca. Não tem pão que é uma delícia, igual alguns pratos, né? A gente vai lá no restaurante, vê aquele prato lindão, maravilhoso. A hora que você compra, põe na mesa, senta para comer, você põe a primeira garfada, horrível, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Eram esses os hipócritas a que Jesus se referia. Então, assim, desde a época em que nós não entendíamos aquelas palavras de Jesus, nós imaginávamos também que Deus, não é, era aquele pai vingativo, aquele criador vingativo, sempre prestes a usar aquele chicotinho que eu sempre comento aqui, né? Aquele chicotinho de Deus para nos castigar a qualquer momento. Mas a culpabilidade, como também a responsabilidade de nós, dos nossos espíritos, elas são proporcionais, não é, aos meios colocados ao nosso alcance, né? Para nos instruirmos, como também a luz que nós vimos amealhando aí no tempo, no nosso percurso pela eternidade. Então a nossa responsabilidade ela é de acordo com a instrução que nós conseguimos obter, ir buscar, né? E ter, apesar que tudo está lá dentro, né? Está tudo dentro de nós aqui, nas nossas consciências como nos nossos corações. Nossa inteligência, nosso livre-arbítrio, né? Tudo aquilo que nós já amealhamos pelos nossos passeios, e nós não somos mais nenhum espírito mocinho, não, né? Todos nós já somos espíritos já de bastante tarimba, né? Então, assim, mas os dizeres de Jesus, né, com esse nosso entendimento, veio nos alertar do grau da extensão da nossa responsabilidade quanto à relação com o conhecimento, com a instrução, não é, que cada criatura tem do mal, não é, que consegue praticar. Então, necessariamente, maiores também serão as responsabilidades daqueles que praticam uma falta, cometem um erro, né? Depois de haver recebido, assim, digamos, advertências, conselhos e ensinamentos, não é? Tendo base aí os ensinamentos que já recebemos da nossa doutrina, visto que muito, né? Muito será pedido, palavras de Jesus, né? Muito será pedido a quem muito se acha dado, como aprendemos no Evangelho, ou aprendemos ou somente lemos? Existe uma grande diferença, né, gente? Entre ler e entre estudar, entre ler e entre interiorizar, né? É estudar para interiorizar.
É estudar para interiorizar, esmiuçar e ponderar e jogar para dentro. Aí a gente guarda. E a gente vai levar isso como um bônus para uma outra vivência. Seja essa vivência, não precisa ser em outra encarnação, nessa mesma, né? Tem muita coisa que nós aprendemos hoje e nós só vamos conseguir, digamos assim, utilizar numa próxima encarnação, ou em próximas encarnações. Mas só de nós já tentarmos trazer algum conhecimento para dentro do nosso espírito, lá para o nosso HD hoje, já nos abastece para o dia de amanhã. Porque começa a desenvolver fluidos, outras sensações que nos ajudarão lá na frente em algum momento, né? Então, a vontade, não é? Os desígnios de Deus, com relação aí a nós, as suas criaturas e criações, são para que, progredindo, né, constantemente, nós consigamos alcançar a perfeição. Daí, muita gente, né, tem a falta de entendimento da correspondência sempre à natureza, não é? Ao gênero das faltas, com relação à gravidade dessas faltas. Aqui nós percebemos hoje, por exemplo, a absoluta justiça, não é? E grande misericórdia de Deus, pelas provas, pelos tipos de provas e expiações que determinadas faltas acarretam para nós, hoje, né? Por que nós trazemos essas coisas hoje para nós? Alguma dor, algum sofrimento, alguma falta de entendimento, né? Porque é pelas dores é que o espírito irá se depurar e ganhará a elevação que nós estamos falando aqui, não é? Que nos habilitará a descortinarmos caminhos, novos horizontes, né? Desbravarmos novos locais, novas possibilidades, né? Por quê? Porque os caminhos que nós seguimos, sempre foram muito tortuosos, muito equivocados, não é? Mas simplesmente isso, pelo atraso moral que nós conseguimos desenvolver. Simplesmente assim, não é? E aí nós fomos lá em Lucas. Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação do Paulo de Tarso. Abro aspas, ele fala assim: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Nós estamos falando de instrução, né? Se nós precisamos nos instruir, é porque nós ainda não temos determinados conhecimentos, não é isso? Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele sempre nos dá tempo, sempre nos dá possibilidade, sempre nos dá oportunidade, através do quê? O moço que sabe tudo aqui, da reencarnação, né? Confirmando aí o que nós já dissemos, que o agravamento das faltas, né, ele é proporcional ao conhecimento do que nós possuímos já. Então nós compreendemos dessa forma que todos nós somos protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos, né, avaliados pela divina providência de conformidade com as nossas possibilidades do saber, como também do nosso sentir, isto é, segundo, né, a nossa maneira de ver a nós próprios, né, e ao mundo que nos rodeia, tendo por advogado e juiz quem? Jesus. A nossa consciência. Nós mesmos, a nossa consciência. Jesus está lá dentro. Não estou fugindo não, tá certo também. Jesus não está dentro de nós, aquela centelha divina, Jesus está lá. Mas é a nossa consciência que pondera tudo, né? Mas isso não quer dizer mesmo que nós estejamos protegidos aí pelo grau nosso de ignorância, isso não quer dizer que nós devamos ali cruzar os nossos braços e ficarmos ali na ociosidade, não é? E não buscarmos o conhecimento, as instruções necessárias para que nós possamos entender, não é? A vida. Entender a vida e assim sermos menos infelizes, né? Porque dizem que é feliz aqui a gente não vai ser. Eu gosto de dizer que eu vim aqui para ser feliz. A gente tem todos os percalços, né? Nós temos todos aqueles cai, levanta, né? Trupica, bate o dedão com a unha encravada, né?
mas a gente passa, a gente aprende, tudo é lição, não é? Então, as leis espirituais que dirigem as nossas vidas, elas são muito sábias, como também justas, e elas adaptam, né, assim, particularmente a cada criatura, a cada um de nós, levando em conta as nossas individualidades. Tudo que nós vimos aprendendo durante as encarnações que nós tivemos. Hoje nós estamos aqui, sei lá, em 50, 70 pessoas, cada um de nós tem um jeitão de ver a vida. Porque cada um de nós teve 10, 20, 30, a gente não sabe quanto cada um de nós teve de reencarnação. Mas nós não somos também espíritos tão antigos ou tão novos. Nós estamos no percurso, né? Mas cada um de nós tem a sua diferença pela quantidade de vidas que já teve. E aí a gente vai buscar sabedoria através do estudo, para buscar lá dentro de nós o entendimento que nós precisamos ter para melhor estarmos perante a vida, com todos aqueles que estão conosco no caminho, né? E aí, levando em consideração que cada indivíduo, né, para assimilar a sua realidade de vida, ele é o portador de um processo, digamos assim, psicológico de aprendizagem próprio. Então, cada um percebe e sente de forma diferente, né, os estímulos da vida. Os decodifica, né, como fez Kardec, vai lá, estuda, peneira, tira ali, tira aqui, a gente traz isso para dentro, né? E em seguida, coloca em ordem tudo aquilo que já viu, né? Formando assim a sua própria individualidade. Então, nós encontramos assim as fases das nossas reencarnações que se baseiam nessa multiplicidade, né, de experiências ocorridas aí, nesses diversos passeios que nós já tivemos, por onde os nossos espíritos percorreram, não é, seus caminhos vivenciais como um ser individual. Então, as diversidades do nosso tempo, né, desse nosso tempo, digamos assim, de criação, as nossas heranças reencarnatórias, as nossas experiências emocionais, como também mentais, os ambientes sociais, né, onde ocorreram essas mesmas experiências, mas somando aí as nossas estruturas, né, sexuais, sendo elas muitas vezes masculinas e outras femininas, não é? E todas as motivações desenvolvidas na nossa atualidade, nessa nossa encarnação, particularizaram cada um de nós com as nossas vocações, com as nossas tendências, com os nossos interesses, com o nosso grau de raciocínio, como também do nosso jeitão de discernir as coisas. Então, tudo isso de uma forma relativa, não é? E não generalizada. Por quê? Porque está em vista aquilo que cada um de nós é. Então, nada é igual, não é? Nada é igual. Nem o jeito de pensar, nem o jeito de ver. A única coisa que é igual para mim e para cada um dos senhores são as leis de Deus, que elas são iguais para todo o universo. Ou seja, não é só aqui para o planeta Terra, não é só para nós, terráqueos, não, encarnados e desencarnados, não. Ela é válida, as leis de Deus são válidas para Plutão, para Mercúrio, para o Sol, para a Terra, para as outras dimensões aqui, para o umbral. Em todos os lugares as leis divinas são as mesmas. Vai variar de acordo com o grau de entendimento que cada espírito já possua. Ou seja, aonde ele estiver, né? Aqui ou aqui, né? Então, assim, portanto, tudo isso gera o nosso aprendizado, não é? As nossas instruções. Aí o Espírito Iluminado Hamed, que ele é psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, com relação a essas vivências que nós mencionamos, ele faz a seguinte pergunta: por que o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta nosso tempo de ignorância e a nossa relatividade? Então, o amor de Deus nos programou simples e ignorantes. Não foi assim que nós aprendemos que chegamos aqui? Simplesmente, inicialmente, né? Para permitir que nos desenvolvêssemos aí de uma forma assim gradativa,
até atingirmos assim uma maior plenitude e totalidade. Então nós temos que, na verdade, seguir essa programação da natureza, né? Ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais, para atingirmos aí a nossa integração com os seres espirituais e como seres espirituais. Essa nossa ligação com os seres espirituais que somos, não é? E com os seres superiores espirituais que ainda vamos conhecer, ou que já conhecemos e não damos muita atenção, né? Então, aos poucos, né? Mas empenhados na execução desse projeto nosso individual. E para tal, nós precisaremos daquelas duas asas, não é? Mencionadas pelo Emmanuel. Então, nesse processo evolutivo, nossa, já deu meu tempo. Nesse processo evolutivo, todos nós passamos por fases, né, de egoísmo, de orgulho, até atingirmos aí mais tarde, né, e às vezes para alguns até mais cedo já, as grandes virtudes da alma. Então consideremos, portanto, que não seremos censurados, né, por estarmos nessas fases, digamos, primitivas, porque o que nós chamamos de defeito, né, ou de equívocos, ou de um ser estar em inferioridade, seja talvez aí a passagem por esses ciclos iniciantes, né, onde nós estamos estagiando. Isso aqui é um estágio só, não é? Nós somos primitivos, nós já passamos um pouquinho disso, né? Nós estamos lá no grau de imperfeito já, mas a caminho da perfeição, porque olha nós aqui dentro hoje, tentando trazer para dentro de nós algum entendimento das leis de Deus, não é? Então, a vida, ela já nos permite o raciocínio, como também a reflexão, como uma maturidade, né? Uma maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, né? Nos ensinando formulações racionais, às vezes até surpreendentes, né? Para que melhor nós pudéssemos, assim, compreender os métodos de evolução, como também de progresso. Progresso em nós mesmos, como também do universo, não é? Então, o que nós chamamos aí de, às vezes, sofrimento, é simplesmente um resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas de uma forma correta. Pois na vida, na nossa vida, não existem prêmios e nem castigos. Somente são consequências, né, dos nossos atos, do nosso passado. Então, vale também considerar que à medida que as nossas consciências se expandam, não é? E tenham maior lucidez, que essa lucidez se faça em nossa mente, maiores também serão os compromissos perante a nossa existência. Então, quanto mais entendimento, mais instrução, mais responsabilidade. Não queiram ficar sem raciocínio, pelo amor de Deus, não é? Vamos aprender, vamos nos instruir, porque a responsabilidade que há de vir será simplesmente plena, de acordo com o entendimento, de acordo com as nossas vivências, não é? Porque Jesus já falou para nós, né? Acho que até já li essa frase: se fosseis cegos, não teríeis pecados, né? Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Nós podemos sim alegar até uma certa ignorância, aquela cegueira dita, não é, pelo Cristo. Mas se tivermos consciência dos nossos feitos, não é, isso será sempre levado em conta. Então avaliemos atentamente os tesouros da alma que já interiorizamos, né, que nos obrigarão a prestar aí maiores ou menores contas perante a vida superior, ou seja, perante o nosso percurso, como nós estaremos amanhã, não é? Então a doutrina espírita, ela nos fornece elemento suficiente para nós aproveitarmos, né, ao máximo a nossa reencarnação e já nos prepararmos, né, para futuras experiências também. Não estou convidando ninguém a desencarnar agora não, fica tranquilo, né? Todo mundo fica assim, futuras experiências, né? Oh, para aí. Então é preciso
nos dispormos a conhecer os fundamentos da doutrina espírita e praticá-los no nosso dia a dia, quando nós entenderemos que nós não precisamos nos compararmos uns aos outros, né? Se somos melhores ou piores que os outros, porque a mensagem espírita, colocada em prática, transforma positivamente quem somos, a pessoa que nós somos, né? E a nossa forma de se relacionar também com os seus próximos. Isso tudo dentro e fora do nosso lar, não é? Nos encaminhando à perfeição que Deus espera de cada um de nós, né? Os espíritos, seus filhos. E assim, nós poderemos responder a todo aquele questionamento, né, que nós fizemos lá no início do nosso bate-papo. Nem que nós consigamos responder só um. O que nós procuramos, né? Amigos, essa era a nossa tarefa de hoje. Muito obrigada pela companhia, pela tranquilidade e pela participação de cada um dos senhores. Muito obrigado. Que nós tenhamos uma semana próspera, de saúde, tranquilidade, paz, em todos os lugares a que formos, não é? Quer que eu encerre ou alguém vai vir? Então vamos assim, nessa tranquilidade que estamos, recebendo do alto, dos nossos lados, à nossa frente, às nossas costas, toda essa luz de paz, de amor, de tratamento, para os nossos espíritos, para os nossos corpos. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos aos amigos mentores espirituais desta casa, aos nossos amigos individuais espirituais que nos trouxeram até aqui, para que nós pudéssemos comungar sobre os desígnios de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por toda a luz, por todo o amor. Obrigada, Maria Santíssima, São José, por nos colocarem sobre seus mantos sagrados, nos trazendo essa paz, seus exemplos, seu carinho. Que Maria Santíssima e São José e Jesus continue estendendo seus mantos sagrados sobre todos os nossos lares, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas escolas, os nossos hospitais, sobre todos aqueles que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Sejam elas dificuldades do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como das guerras externas havidas entre algumas nações, os problemas com os terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, as grandes enchentes, as grandes inundações, as grandes secas, as grandes queimadas. Que Deus e Jesus tenham misericórdia de cada um de suas criaturas e criações. Que possamos assim levar durante essa semana todos esses bons fluidos que aqui recolhemos nessa noite e possamos entregar a cada passo a que formos, para conhecidos e desconhecidos, encarnados e desencarnados. E assim nós encerramos mais uma vez com a oração de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, Senhora, enquanto não conseguimos entender os desígnios de Deus. Seja sempre luz em nosso caminhar. Que assim seja, sempre em nome de Deus e em nome de Jesus. Obrigada e até uma próxima.
fim